Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeiro João, não é Evangelho segundo João, não, está lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Judas, antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 2. Acharam? Glória a Deus. Muito bem. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor nesta hora, fale conosco, pois todos nós, Jesus, precisamos e necessitamos das Tuas palavras para viver não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Vamos à leitura da palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Acompanhe comigo, irmãos. Diz assim: meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E Ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. E não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. Até aqui por enquanto. Amém e amém. Não feche a sua Bíblia que nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Queridos, nós sabemos que todos nós temos defeitos, falhas, todos nós temos erros, todos nós somos pecadores, sabemos disso, estamos conscientes disso. E como fazer para nos distanciarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus? Há uma receita para isso, para nos distanciarmos do pecado e nos aproximarmos do Senhor? Sim. E essa receita é simples. Essa receita é simples, pastor? Sim. A receita é congregar. Ou seja, estar no templo para ouvir
a boa e perfeita palavra de Deus. Está no templo para louvar a Deus, para adorar a Deus. Está no templo para orar, para dialogar, para falar com Ele. Essa é a receita simples, dada a todo ser humano, e principalmente aqueles que são e já assumiram de fato e de verdade ser seguidores de Cristo. Essa é a receita: congregar, buscar a Deus, se aproximar de Deus nesse sentido, estando no templo, para louvar, para orar, para engrandecer e exaltar o nome de Deus. Fazendo isso constantemente, nós nos distanciamos do pecado e nos enchemos de Deus a cada dia. E se estamos cheios de Deus, o pecado não vai encontrar espaço em nós. Estando cheios de Deus, estando cheios de Deus, não nos rendemos à carne. Estando cheios de Deus, os nossos pés não vacilam. Estando cheios de Deus, consequentemente, as nossas forças é renovada. Estando cheios de Deus, o pecado não tem domínio sobre nós. Mas a questão é que a maioria das pessoas, ao invés de colocar essa palavra aqui em prática, não a coloca. Porque preferem buscar em primeiro lugar outras coisas. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Eu percebo que as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação. Eu percebo que as pessoas não estão preocupadas em mudar de vida de fato e de verdade. Eu percebo que as pessoas não querem compromisso com Deus. Eu percebo que as pessoas não estão nem aí para Deus. Elas estão aí sim para o seu próprio eu, buscando os seus próprios interesses. E Deus sempre em segundo plano. Deus sempre em segundo lugar. Deus sendo sempre o plano B na vida da maioria das pessoas. É assim que eu vejo. Porque quando a coisa aperta, quando a coisa fica complicada, quando a coisa fica preta, quando o cabo aperta, aí é nessa hora que todos se lembram de Deus. Mas quando tudo, entre aspas, e aparentemente vai bem, a maioria das pessoas não se lembram de Deus. São poucas as que se lembram de Deus. São poucas as pessoas que amam a Deus, apesar de nós ouvirmos muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas dizendo que amam a Deus, mas na verdade não amam coisíssima alguma. Dizem que ama da boca para fora. Dizem que ama a Deus por dizer. Falam por falar. Não falam com o coração.
não falam com o espírito, não falam com a alma. Quantas pessoas incrédulas e ingratas há nesse mundo? Muitas. Muitas são as pessoas que usam de ingratidão para com o Senhor. Como eu disse anteriormente, as pessoas estão buscando em primeiro lugar outras coisas e depois a Deus. E aí depois, quando as coisas começam a ficar complicado, essas pessoas abrem a boca para dizer: ai meu Deus, ai meu Deus. Continua buscando em primeiro lugar o que estavam buscando, seus próprios interesses e outras demais coisas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele diz lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Haja o que houver, nós temos que buscar em primeiro lugar Deus. Haja o que houver, nós temos que buscar em primeiro lugar o Senhor, a sua santa e gloriosa palavra. Aconteça o que acontecer, primeiro Deus na nossa vida. Mas para algumas pessoas funciona assim: primeiro a esposa, primeiro o esposo, primeiro o filho, primeira filha, primeiro o neto, primeiro a neta, primeiro o papai e a mamãe, primeiro o titio e a titia, primeiro o vovô e a vovó, primeiro a festa de aniversário, primeiro o bolo de aniversário, primeiro o passeio, primeiro a praia, primeiro a farra, depois Cristo. São duras essas palavras, mas são verdadeiras. Eu quero dizer que o esposo não vai salvar ninguém. A esposa não vai te salvar. Seus filhos não irão te salvar. Seus netos não irão trazer salvação para você. Outras coisas não suprirão as suas necessidades. Outros prazeres não terão o mesmo prazer que Cristo pode nos dar e nos oferecer. As pessoas, em primeiro lugar, buscam outras coisas, dão mais valor a outras coisas do que a Deus. Do que a Deus. Tem sido assim. E eu vejo isso como uma coisa normal. O senhor vê isso como uma coisa normal, pastor? Sim. Se cumpre a palavra de Jesus. Muitos são chamados. E poucos o quê? Poucos escolhidos. Muitos são chamados. Muitos são chamados para seguir a Cristo. Muitos são chamados para serem seguidores de Cristo. Poucos são os escolhidos. E a quem Deus escolhe? Aquele que tem o coração em primeiro lugar nele. Aquele que procura fazer a sua vontade.
aquele que não o nega. Quem o Senhor escolhe? Aquele que é fiel. Quem o Senhor escolhe? Aquele que aprendeu ou tem aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Quem o Senhor escolhe? Aquele que não reclama, aquele que não murmura. Quem o Senhor escolhe? Aquele que consegue entender pelo menos uma ponta do propósito de Deus. Quem o Senhor escolhe? Ele escolhe aquele que ama. Ele escolhe aquele que procura, ou pelo menos se esforça para se distanciar do pecado. São esses que Ele escolhe. Ele escolhe aquele que o adora sem interesse. Ele escolhe aquele que se dirige para o templo, não importando a fase da sua vida, se é bom ou se é ruim. A quem Deus escolhe? Ele escolhe aquela pessoa que o adora em espírito e em verdade. São esses os escolhidos do Senhor. Apesar de muitos serem chamados, poucos são os escolhidos. Você pode dizer, pastor, mas hoje há uma enormidade de denominações, hoje há muitos templos por aí, hoje muitas pessoas se converteram a Jesus. Mas o que significa conversão? Será que uma pessoa convertida é aquela que se dirigiu ao templo, a uma certa denominação, porque lhe fizeram uma promessa, dizendo: vem para cá e pare de sofrer, vem para cá e você não terá mais problemas, vem para cá e Deus vai te abençoar com carro 0 km, casa própria. Será que essas pessoas que se dirigiram ao templo por estas coisas materiais que lhe ofereceram são realmente convertidas? Eu posso dizer com toda segurança, estas pessoas, elas são convencidas e não convertidas. Uma pessoa se converte quando não pede nada em troca. A pessoa se converte de verdade quando ela se rende aos pés de Jesus e diz: eis-me aqui, faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Uma pessoa é convertida de fato, de verdade, quando ela se rende aos pés de Jesus e diz: olha, que seja conforme a tua vontade, que seja conforme o teu querer. Senhor, realiza o teu querer na minha vida, ainda que o teu querer não seja o meu. Uma pessoa se converte de verdade quando ela nega o seu próprio eu, as suas próprias vontades. Então, partindo desse ponto, partindo desse princípio, eu entendo que muitos são os convencidos e poucos são os convertidos. Tem muita gente convencida por aí, poucos são os convertidos, muito poucos.
são os que se converteram de fato e de verdade a Jesus. E por que eu digo isso? Porque os templos, as denominações estão cheias, estão abarrotadas de falsos cristãos, estão abarrotadas de pessoas que dizem no templo que amam a Deus, mas odeiam o seu irmão. As igrejas, os templos, as denominações estão abarrotadas de gente que não vive aquilo que prega, que não vive aquilo que ouve, que não coloca em prática os ensinamentos de Cristo. Por isso nós estamos aqui, como seguidores de Cristo, sem pedir nada em troca para Ele, e sim pelo amor que sentimos a Ele, porque entendemos com a mente de Cristo que sem Ele nada podemos. Entendemos com a mente de Cristo que Ele é a força da nossa vida e que nós precisamos dele em qualquer fase da nossa vida, em qualquer circunstância da nossa vida. Sendo a fase da nossa vida boa ou ruim, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Então João, ele diz: foi Ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. É só o que Cristo quer, que cada um tenha comunhão com Deus. E a graça de Deus nos basta. Paulo, certa feita, carregava um espinho na carne, e provavelmente esse espinho que ele carregava consigo era uma enfermidade nos olhos, uma doença que o incomodava. Aliás, como qualquer espinho, traz incômodo. E Paulo, a Bíblia diz que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo a Deus para que arrancasse dele aquele espinho na carne. E na 3ª vez, quando ele disse: Senhor, arranca esse espinho da minha carne, Deus traz a resposta para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta, a minha palavra te basta, o meu evangelho te basta. Eu tenho que ser, Paulo, o suficiente para você. E nós temos que entender dessa maneira que aquele que tem Cristo, aquele que se converteu de fato, de verdade, tem tudo e não precisa de nada. Ah, pastor, mas eu estou precisando de tantas coisas. Eu estou necessitando, eu estou necessitado ou necessitada de tantas coisas. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Essa palavra nos basta, porque temos ou não temos a fé de Deus dentro de nós? Pela fé que o Senhor colocou dentro da gente, dentro de cada um de nós, essa palavra nos basta. Ou o que está escrito no Salmo 23, versículo 1: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nos basta ou não nos basta essa palavra? Nos basta. Não. Mas para algumas pessoas isso não é o suficiente. Para algumas pessoas tem que ter uma campanha. Para algumas pessoas tem que ter corrente.
campanha disso, campanha daquilo outro. Para algumas pessoas, a palavra de Deus não basta. Para algumas pessoas, ela tem que se dirigir a um templo para pegar uma rosa ungida, um saquinho de sal, um amuleto qualquer. Para a maioria das pessoas, a graça de Deus não basta. Ela tem que receber uma imposição de mãos. O pastor tem que colocar a mão na cabeça dela e fazer uma oração forte para o mal sair. Para a maioria das pessoas, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo não basta. Mas para nós, a graça de Deus nos basta. Graças a Deus. Glorificamos e exaltamos a Deus por isso. João, ele diz: no versículo 3, acompanhe comigo. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? É simples. A resposta está aqui: obedecendo aos seus mandamentos. Dá uma paradinha aqui, veja. Antes, João ele diz: foi Ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. Ele diz: Ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. A morte de Cristo na cruz nos aproximou de Deus. O sangue derramado de Cristo na cruz nos aproximou do Senhor. A carne de Jesus triturada, moída naquela carne, nos aproximou do Pai. O véu que nos separava de Deus já não separa mais. O véu foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você não precisa de um intercessor. Você pode falar diretamente com Deus. Cada um de nós. A morte de Cristo na cruz, repito o que eu disse anteriormente, nos aproximou de Deus. Para que tivéssemos a certeza, a convicção de que pertencemos a Ele. E aí, o apóstolo João, ele diz: e como podemos ter a certeza que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Obedecendo aos seus mandamentos. Cá para nós, a maioria das pessoas tem obedecido? Não. A maioria das pessoas estão fazendo em primeiro lugar a sua vontade, para depois, se der, fazer a vontade de Deus. É assim que funciona e é assim que tem funcionado. É assim que tem sido nos últimos dias, nos últimos tempos. Quer saber se você pertence a Cristo? Ou se uma pessoa pertence a Cristo? É simples. É só obedecer os mandamentos dele. É só amar o nosso próximo como a nós mesmos. É só procurar fazer aquilo que agrada a Deus. É procurar fazer o certo. É procurar buscar a Ele em primeiro lugar.
E aí João diz assim: alguém poderá dizer, eu conheço. Quantas pessoas abrem a boca para dizer, eu conheço a Jesus, eu sou de Jesus, mas não conhece nada. E quando eu falo dessa maneira, eu sei o que eu estou falando. Porque eu conheço muita gente que se diz cristão, que se diz crente, e vive numa hipocrisia só. São hipócritas. Pastor, aí o senhor pegou pesado. Não, peguei levinho. Tenha certeza que Jesus pega mais pesado do que eu. Uma raça de víbora. Pessoas que dizem, eu conheço a Jesus, mas não conhecem nada, porque não faz a vontade dele. Eu conheço a Jesus, eu estou na igreja tal, no templo tal, na denominação tal, e daí? Placa de igreja, denominação não salva ninguém. Quem salva, cura, liberta, abençoa, transforma vidas, abre portas, é o Senhor. Muitas pessoas dizem, eu conheço. Mas João diz aqui, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso. É um mentiroso. Porque não conhece, está dizendo que conhece, mas não conhece. Quando você diz, eu conheço fulano sem conhecer, você está mentindo. E se você está mentindo é porque está andando segundo a carne. E se está mentindo, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. É o que acontece hoje em dia. Tem muito crente aí fazendo a vontade do diabo. Tem muito crente aí hipócrita, mentiroso, que diz que conhece Jesus, mas não conhece nada, que nunca teve experiência com Jesus. E essas são as verdades que libertam. São fortes? São. Mas há pessoas que precisam se libertar. E se eu me omitir, se eu ficar calado, como é que as pessoas vão se libertar? É o que diz lá no livro de Isaías. Como ouvirão se não há quem pregue? Você pode reparar que nos dias atuais não tem pessoas pregando o que eu estou pregando. Aliás, até tem, mas são poucas. São poucos os que se preocupam, no bom sentido, em falar a verdade para as ovelhas que não são dos pastores, mas que pertencem ao pastor do pastor, que chama-se Jesus Cristo. Os pregadores de hoje não têm interesse numa mensagem como essa. O interesse é outro. A questão é outra para eles. Para os pastores atuais, a grande maioria, que se dane as ovelhas de Cristo. Que se dane. É assim que funciona. Muita gente dizendo, eu conheço Jesus, mas não faz o que ele manda. Eu conheço a Jesus, mas não congrega. Eu conheço a Jesus, mas não tem compromisso com Deus. Eu conheço a Jesus, mas primeiro a minha família. Eu conheço a Jesus, mas primeiro as minhas necessidades. Na verdade, a grande maioria das pessoas não conhecem Jesus.
João ele diz assim: mas aqueles que fazem o que Cristo manda, versículo 5, mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Olha aí, quem faz a vontade de Deus ama a Deus cada vez mais. Por quê? Porque vive em paz, porque vive numa sã consciência, porque vive com a mente limpa, vive com o coração limpo. E João diz: essa é a maneira de saber se você é ou não um seguidor de Cristo. Essa é a maneira de saber se alguém é um seguidor, uma seguidora de Cristo ou não. Fazendo aquilo que Ele manda, fazendo a sua vontade. Fazendo a sua vontade. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito difícil pregar o Evangelho. É fácil você pregar qualquer coisinha que venha massagear o ego do ser humano, e aí é fácil. Mas o Evangelho é difícil, assim como não é fácil ser um seguidor de Cristo. Seguir a Cristo, para seguir a Cristo, melhor dizendo, temos que ter disposição. E João diz: qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Repita isso comigo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. E alguém hoje em dia quer viver como Cristo viveu? A maioria não. São poucos. Se lembra do que eu disse lá atrás? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que procuram viver como Cristo viveu. Sem ódio no coração, sem mágoa no coração, sem guardar qualquer ressentimento dentro do seu coração, no mais íntimo do seu interior. Esses são os escolhidos. Esses são aqueles que o Senhor escolhe. E para a gente terminar, João ele diz: queridos irmãos, versículo 7, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga, que vocês sempre tiveram desde o princípio, a mensagem que vocês já ouviram antes. João está dizendo aqui que tudo aquilo que ele escreveu e ensinou não é novidade, não é coisa nova. Eu pergunto para vocês: tudo aquilo que eu tenho pregado aqui para vocês é algo novo? É antigo. É verdade ou não é? E a gente, graças a Deus, está sempre falando o quê? As mesmas coisas. E Paulo ele diz que é bom que a gente fale sempre as mesmas coisas. A pior coisa é quando um pastor prega uma coisa, daqui a pouco prega outra. Agora não é mais aquilo, agora é assim. Não, agora não é mais assim, agora é assado. Não. É bom que se fale sempre as mesmas coisas. Porque quando nós falamos sempre das mesmas coisas e as mesmas coisas, em nós nunca haverá contradição. Nunca haverá contradição.
João, ele está dizendo aqui, olha, tudo que eu estou pregando para vocês não é novidade, não é coisa nova. Para ser um seguidor de Cristo, tem que fazer o que Ele manda, tem que viver como Ele viveu, e isso não é novo, isso é coisa antiga. Mas, por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quer uma prova disso? Quantas foram as vezes que ao final de cada palavra eu disse, agora eu vou orar por vocês, agora eu vou pedir a Deus por vocês, e orei pela igreja, orei para todas as áreas da vida das pessoas reunidas em tal reunião. Acaba a reunião, a pessoa vem aqui na frente e diz, pastor, ore por mim. E eu oro, porque a gente tem que ter paciência, porque a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, mas a oração já havia sido feita, mas no momento em que a oração estava sendo realizada, a pessoa não estava nem aí. E aí termina aquela oração, termina a reunião, e ela vem na frente pedir oração. Ore por mim. Quando a oração já tinha sido feita. Das duas, uma, ou ela não creu naquela oração primeiro, ou ela estava em outro lugar, menos ali em comunhão, ligada no mesmo Espírito. Mas eu entendo, porque eu sempre digo para os irmãos, nem todos que estão dentro de um templo ou dentro de uma igreja, para que outras pessoas entendam melhor, nem todo mundo que está dentro de uma igreja está no mesmo Espírito, na mesma fé. Por isso eu insisto em dizer, é difícil pregar o Evangelho. E é difícil para muitas pessoas viver só do Evangelho. É muito difícil. E João, ele diz assim, versículo 8, ainda assim, o que escrevo a vocês é um mandamento novo, e é verdadeiro para vocês, tal como é para Cristo. À medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas e brilha a nova luz. Parece contraditório o que o João está dizendo aqui, mas não é. Quando ele diz que tudo aquilo que ele prega não é novo, é antigo, ele diz para aqueles que estão cansados, calejados de ouvirem o Evangelho e que não tomam tenência na vida. Mas agora ele está dizendo aqui que o que ele está escrevendo é novo, o que ele está pregando é novo. Não para aqueles que estão calejados em ouvir o Evangelho, mas para aqueles que estão nascendo em Cristo, para aqueles que estão conhecendo agora o Evangelho. E ele diz, qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão,
ainda está na escuridão. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão e no pecado. E quantas pessoas existem nesse mundo que vivenciam exatamente isso? Frequentam um lugar chamado igreja, frequentam uma denominação ou é muito religioso, muito religiosa, diz que ama a Deus, mas odeia o irmão. Adora a Deus, ama a Deus, diz: Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso, mas na sua oração está dizendo: mata aquele desgraçado. Uma pessoa dessa não vive na luz, uma pessoa dessa não vive em Cristo, ela vive na escuridão. E João, ele diz aqui, olha: porém aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, pois a escuridão deixou cego, de maneira que ele não pode ver o caminho. Aí ele diz: estou escrevendo estas coisas para que todos vocês, meus filhinhos, para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados, olha só, os seus pecados não serão, os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Veja o que é o Evangelho. Evangelho é boa notícia. Olha que boa notícia. Sabermos que os nossos pecados não serão, mas já o quê? Já foram perdoados. Quem é que prega isso por aí? Não. O sistema religioso não pode pregar esse tipo de coisa, porque eles têm que ter as ovelhas no cabresto. Ali, ó. Tu acha que alguém do sistema religioso, esses pastorizinhos que há por aí, pregam isso? Gente, olha, os seus pecados foram perdoados. Não porque eu estou dizendo, mas porque está escrito. E se está escrito, eu creio. Eles vão pregar isso? Não. Se pregarem isso, não vão mais dominar as ovelhas. Se pregarem isso, não vão mais tosquiar as ovelhas. Se pregarem isso, essas coisas, as ovelhinhas não vão ficar mais naquele lugar. Vão procurar um outro aprisco. É verdade, ou não? Quando uma ovelha ouve um negócio dele, opa, peraí. E essa mensagem, eu estou pregando não só aqui para vocês, mas estou pregando agora, nesse exato momento, no Facebook. E essa mensagem está na rádio. E quantas pessoas estão ouvindo agora que os nossos pecados foram perdoados? E o pastor de outro aprisco dizendo: você tem que se arrepender, seu pecador desgraçado. Quantas pessoas agora estão se libertando? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Isso aqui é uma verdade que está oculta a muitos. Tem muita gente que nunca leu isso daqui, está escrito. Filhinhos, diz João, agora vos digo, os pecados de vocês já estão perdoados.
Que peso! Que peso! Cai por terra, sai das costas de muitos que ouvem uma palavra como essa. Por isso nós estamos sempre pregando aqui, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo porque estamos fazendo a vontade dEle. Nós estamos em Cristo porque estamos nos esforçando em ficarmos distantes dos erros, das falhas, dos pecados. Nós estamos em Cristo porque obedecemos, procuramos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E se a gente está em Cristo, não há condenação, não há qualquer tipo de acusação. Levante as suas mãos. Senhor, eu te agradeço pela palavra que foi semeada no nosso coração, por tudo aquilo que foi dito, por tudo aquilo que foi falado. Eu acredito, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nessa hora está alcançando vidas para o Teu reino, através das boas novas, através do Evangelho, através da mensagem da cruz, através das palavras que foram semeadas agora no coração de muita gente. Não só aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles que estão me assistindo e ainda irão me assistir no Facebook, aqueles que estão me ouvindo na rádio, aqueles que irão ouvir novamente, ou mais para frente, porque as mensagens na rádio estão sempre repetindo, com o objetivo de alcançar vidas. Pai, eu te agradeço por esse dia, por essa linda oportunidade que o Senhor nos dá, de alimentarmos o nosso espírito, de termos as nossas forças renovadas. E as nossas forças estão renovadas não pela emoção, mas pela Tua palavra. As nossas forças estão renovadas, a nossa vida está cheia de Deus, cheia do Senhor, não pela emoção melindrosa de algum instrumento, não, mas a nossa vida está cheia do Senhor, porque aquilo que ouvimos não veio do homem e veio do Senhor para a nossa vida. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e lhe pedimos: continua conosco, continua nos abençoando, não só hoje, mas sempre. Que todos tenham hoje um dia maravilhoso, que todos tenham comunhão, que a graça esteja com todos, que a paz de Cristo venha inundar o coração de vocês, em nome de Jesus, e que nenhum de vocês sejam ludibriados por falsos pastores, por falsos profetas, que ninguém aqui seja enganado por homens maliciosos, corruptos de entendimento. E eu espero, Senhor, que estas verdades que libertam estejam no coração de cada um, abençoando-os sempre, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe.